Bom dia, meus irmãos e irmãs, ou boa tarde, meus irmãos e irmãs. Eu estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 3, os versos do 13 em diante, que nos diz: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então Jesus foi até João, o precursor de Jesus. Então João foi aquele que veio para endireitar o caminho. Ele veio para anunciar o Messias. O Messias já estava ali. Então João foi profetizado para vir adiante de Jesus, na frente de Jesus, preparando o caminho para que os judeus recebessem Cristo. E agora Cristo vem. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então João Batista não quis batizar Jesus. Por quê? Porque João conheceu Jesus. João não conhecia Jesus. Mas como ele era um profeta de Deus, e Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, e João Batista era uma ovelha de Cristo, que é Deus, ele conheceu Cristo como o seu Senhor, como o seu Messias, como o profeta que Moisés profetizou. Por isso ele disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, não tu por mim. Porque eu é quem tenho pecado, você não tem pecado. E o batismo é para perdão dos pecados. É para aqueles que são pecadores. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui para João? Ele está dizendo para João: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. Então João deixou. Então, por que Jesus disse aqui? Jesus precisaria ser batizado, já que não tinha pecado? Não, porque Jesus não era pecador. Mas, como ser humano, para se identificar com os seres humanos, o batismo era necessário. O batismo é um ato necessário para cumprir a vontade de Deus. Então, Jesus veio cumprir a vontade de Deus, apesar de não ter pecado, apesar de ser filho de Deus, apesar de ser Deus, mas ele também era homem. Como homem, ele precisava se identificar como ser humano. E como ser humano, ele precisaria fazer a vontade do Pai. E o batismo era essa vontade. Então, para cumprir a vontade de Deus, um passo fundamental para ele se identificar publicamente com a humanidade pecadora e anunciar o início do seu ministério público, seu ministério, da sua missão pública, que terminaria na sua morte na cruz. Então seria necessário Jesus se batizar para ver essa identificação dele como ser humano, para mostrar que ele também era humano. E como humano precisaria obedecer ao Pai Eterno. Porque Jesus era ser humano, era
ser divino, ele era Deus, mas também tinha um corpo humano, corpo terreno, que precisaria cumprir tudo que um terreno cumpre diante de Deus. Então, quando João Batista entendeu isso, então João Batista batizou Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então preste atenção. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Ele saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus. Quando Jesus foi batizado e saiu das águas do batismo, então os céus se abriu. Então ocorreu um testemunho de Deus dizendo quem realmente era Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então ele viu o Espírito Santo em forma de pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo testemunhando em Cristo. O Filho em corpo e alma e espírito. O Espírito para mostrar que era Deus, Espírito Santo, em forma de pomba. E o Pai, que é Espírito, como Jesus mesmo disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele não tomou forma alguma de nada, ele simplesmente falou. Ele não se materializou em nada. Ele falou. Ouviu-se a voz dele. Ele falou para Jesus, ele falou ali, testemunhando quem era Jesus. O Espírito estava sobre Jesus, porque o Espírito Santo é a mente de Jesus. Deus Pai, o Espírito, é o Espírito de Cristo. E estava ali o Filho, testemunhando quem era Cristo, o Deus Filho, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos. Estava ali em forma humana, encarnado em um ser humano, em um corpo humano, para salvar os humanos, obedecendo a palavra do Pai, como o Pai queria que ele fizesse, quer que eu e você que é filho também faça. Em Cristo nós podemos fazer, sozinhos não. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã a gente continua em Mateus capítulo 3 e nós vamos estudar o Novo Testamento, capítulo por capítulo, livro por livro, até o dia que deixarem a gente ficar nessa internet. Que o Senhor nos abençoe, mande esta live para outras pessoas e vamos estudar junto, enquanto ainda tem Bíblia, enquanto ainda tem internet, enquanto você pode ouvir, você pode ler sua Bíblia, você pode estudar, porque já já o homem da iniquidade, ou melhor, o sistema, porque nós não estamos ainda no governo do homem da iniquidade, mas nós estamos sendo governados pelo sistema do dragão, né, do homem da iniquidade. E já já eles vão caçar as Bíblias, fechar as igrejas,
e matar os crentes. Vamos nos alimentar, fazer como Davi, né? Guardo no coração, no meu coração, a tua palavra, para não pecar contra ti. Vamos estudar enquanto ainda podemos. E vamos guardá-la no nosso coração, porque lá ninguém pode tirar. Então, dê o seu bonzinho, dê o seu like, se inscreva no meu Instagram, no meu YouTube e vamos fazer a vontade do Pai. Até a próxima reflexão.